Curso em Milagres, capítulo 24, a meta do especialismo. Tópico 6, como salvar-se do medo. 1. Diante da santidade do teu irmão, o mundo fica quieto e a paz desce sobre ele em gentileza e com uma bênção tão completa que nenhum vestígio de conflito ainda permanece para assombrar-te na escuridão da noite. Ele é o teu salvador dos sonhos feitos de medo. Ele é a cura do teu senso de sacrifício e do teu medo de que o que tens se dispersará no vento e se converterá em pó. Nele está a tua garantia de que Deus está aqui e de que está contigo agora. Enquanto Ele é o que é, podes estar certo de que é possível conhecer a Deus e de que Ele será conhecido por ti. Pois Ele jamais poderia deixar a sua própria criação. E o sinal de que isso é assim está no teu irmão, que te é oferecido, de forma que todas as tuas dúvidas a respeito de ti mesmo possam desaparecer diante da sua santidade. Vê nele a criação de Deus, pois nele o seu Pai espera pelo teu reconhecimento de que ele te criou como parte de si mesmo. 2. Sem ti haveria uma falta em Deus, um céu incompleto, um filho sem um pai. Não poderia haver nenhum universo e nenhuma realidade, pois o que é vontade de Deus é total e parte dele, porque a sua vontade é uma só. Nada vive que não seja parte dele, e nada existe que não viva nele. A santidade do teu irmão te mostra que Deus é um com ele e contigo, que o que ele tem é teu, porque não és separado dele nem do seu Pai. 3. Nada está perdido para ti em todo o universo. Nada do que Deus criou, ele deixou de colocar diante de ti com amor, para ser teu para sempre. E nenhum pensamento dentro da sua mente está ausente da tua. É a sua vontade que compartilhes o seu amor por ti e olhes para ti mesmo tão amorosamente quanto ele te concebeu antes do mundo ter início e como ele ainda te conhece. Deus não muda a sua mente a respeito do seu filho por circunstâncias passageiras que nenhum significado têm diante da eternidade, onde ele habita e tu com ele. O teu irmão é como ele o criou, e é isso que te salva de um mundo que ele não criou. 4. Não te esqueças de que o mundo serve apenas para curar o Filho de Deus. Esse é o único propósito que o Espírito Santo vê e, por conseguinte, o único que ele tem. Até que vejas a cura do Filho, como tudo o que desejas que seja realizado por este mundo, pelo tempo e por todas as aparências, não conhecerás o Pai e nem a ti mesmo, pois usarás o mundo para o que não é o seu propósito e não escaparás às suas leis de violência e morte. No entanto, é dado a ti estar além de todas as suas leis, em todos os aspectos, em todas as formas e em todas as circunstâncias, em toda tentação, de perceberes o que não está presente e em todas as crenças nas quais o Filho de Deus é capaz de sofrer dor porque ele se vê como não é. 5. Olha para o teu irmão, contempla nele toda a inversão das leis que parecem governar esse mundo. Vê na sua liberdade a tua, pois é assim. Não permitas que o seu especialismo obscureça a verdade que existe nele, pois não escaparás a nenhuma das leis da morte, às quais tu oprendas. Não há um pecado que vejas nele que não mantenha ambos no inferno. Entretanto, a sua perfeita impecabilidade vos libertará, pois a santidade é bastante imparcial, tendo um só julgamento para todos aqueles que contemplam. E esse julgamento é feito não por ti mesmo, mas através da voz que fala por Deus em todas as coisas que vivem e compartilham o que ele é. 6. É a sua impecabilidade que olhos que veem podem contemplar.
É a sua impecabilidade que olhos que veem pode contemplar. É a sua beleza que veem em todas as coisas. E é a ele que procuram em toda parte e não acham nenhuma paisagem, nenhum lugar, nem tempo onde ele não esteja, dentro da santidade do teu irmão. A moldura perfeita para a tua salvação e para a salvação do mundo está colocada a brilhante memória daquele em quem vive o teu irmão e tu junto com ele. Não permitas que os teus olhos fiquem cegos com o véu do especialismo que esconde a face de Cristo dele e também de ti. E não deixes que o medo de Deus afaste de ti, por mais tempo, a visão que vieste ver. O corpo do teu irmão não te mostra Cristo. Cristo é demonstrado dentro da sua santidade. 7. Escolhe então o que queres ver, o seu corpo ou a sua santidade. E o que escolheres é teu, para a tua contemplação. Entretanto, terás que escolher em situações incontáveis e através de um tempo que parece não ter fim, até que a verdade seja a tua decisão. Pois não se ganha outra vez a eternidade através de mais uma negação de Cristo em teu irmão. E onde está a tua salvação, se ele não é mais do que um corpo? Onde está a tua paz, se não na sua santidade? E onde está o próprio Deus, a não ser naquela parte dele que ele estabeleceu para sempre na santidade do teu irmão, para que possas ver a verdade acerca de ti mesmo, afinal, demonstrada em termos que és capaz de reconhecer e compreender? 8. A santidade do teu irmão é sacramento e bênção para ti. Os seus erros não são capazes de impedir que a bênção de Deus seja como ele, nem que ela esteja contigo, que o vês verdadeiramente. Os seus enganos podem causar um atraso, que é dado a ti anular para ele, de tal forma que ambos possam terminar uma jornada que jamais começou e não precisa ter fim. O que nunca existiu não faz parte de ti, entretanto, pensarás que faz, enquanto não te deres conta de que não faz parte daquele que está ao teu lado. Ele é o teu espelho, e nesse espelho verás o julgamento que fizeste acerca de ambos. O Cristo em ti contempla a sua santidade. O teu especialismo olha para o seu corpo e não o contempla. 9. Que o vejas como ele é, para que a tua libertação não se demore. Vagar sem sentido, sem um propósito e sem qualquer tipo de realização é tudo o que a outra escolha é capaz de te oferecer. A futilidade da função não cumprida irá assombrar-te enquanto o teu irmão estiver adormecido, até o que te foi atribuído tenha sido feito e ele ressuscitado do passado. Ele que condenou a si mesmo e a ti também, te é dado para que tu o salves da condenação junto contigo. E ambos verão a glória de Deus no seu Filho, que interpretaste equivocadamente como se fosse carne e limitaste as leis que não têm qualquer poder sobre ele. 10. Não gostarias de reconhecer com contentamento que essas leis não são para ti? Então, não o vejas como prisioneiro delas. Não é possível que aquilo que governa uma parte de Deus não se mantenha para todo o resto. Tu te colocas sobre as leis que vês como aquelas que o governam. Pensa então em como deve ser grande o amor de Deus por ti, a ponto de te dar uma parte de si mesmo para salvar da dor e de trazer felicidade. E nunca duvides de que o teu especialismo desaparecerá diante da vontade de Deus, que ama cada uma de suas partes com o mesmo amor e o mesmo cuidado. O Cristo em ti é capaz de ver o teu irmão verdadeiramente. Decidir-te-ias contra a santidade que ele vê? 11. O especialismo é a função que tu te atribuíste. Ele só vale para ti sozinho, como uma coisa autocriada, automantida, sem necessidade de nada
e desunida em relação a qualquer coisa além do corpo. Aos seus olhos, tu és um universo separado, com todo o poder de se manter completo dentro de si mesmo. Com todas as entradas fechadas contra qualquer invasão e todas as janelas bloqueadas contra a luz. Sempre atacado e sempre furioso, com uma raiva sempre inteiramente justificada. Tens perseguido essa meta com uma vigilância que nunca pensaste em deixar e com esforço interessante. E toda essa sombria determinação era apenas para isso. Querias que o especialismo fosse a verdade. 12. Agora só te é pedido que sigas outra meta que exige muito menos vigilância. Com um pequeno esforço, pouco tempo e com o poder de Deus como garantia da manutenção da meta e da promessa do êxito. No entanto, dentre as duas, é essa que achas a mais difícil, o sacrifício. Do ser tu compreendes e não consideras que seja um preço alto demais. Mas uma diminuta dose de boa vontade, um sinal de aprovação a Deus, um cumprimento ao Cristo que está em ti mesmo, consideras como uma carga exaustiva e tediosa, pesada demais para ser carregada. Apesar disso, para a dedicação à verdade conforme Deus a estabeleceu, não se pede sacrifício algum, esforço algum, e todo o poder do céu e a força da própria verdade são dados para prover os meios e garantir a realização da meta. 13. Tu que acreditas que é mais fácil ver o corpo do teu irmão do que a sua santidade, esteja certo de compreender o que é que fez esse julgamento. Aqui se ouve com clareza a voz do especialismo, julgando contra o Cristo e colocando dentro de ti o propósito que podes alcançar e aquilo que não podes fazer. Não te esqueças de que esse julgamento tem que se aplicar ao que fazes com ele como teu aliado, pois o que fazes através de Cristo, ele não sabe. Para Cristo, esse julgamento não faz qualquer sentido, pois só o que é a vontade do seu Pai é possível e não existe nenhuma outra alternativa para que ele veja. Como não há nenhum conflito nele, de lá vem a tua paz, e do seu propósito vêm os meios para a realização sem esforço e para o descanso. Tópico 7. O local do encontro. 1. Como todas as pessoas ligadas a esse mundo defendem amargamente o especialismo e que querem que seja verdade. A verdade. Seu desejo é lei para elas e o obedecem. Nada que o seu especialismo exija deixa de ser dado. Nada do que ele precise, elas negam ao que amam. E enquanto ele as chama, não ouvem nenhuma outra voz. Nenhum esforço é grande demais, nenhum custo muito alto, nenhum preço muito caro para salvar o seu especialismo do menor arranhão, do mais leve ataque, da dúvida sussurrada, da suspeita de ameaça, de qualquer coisa que não seja a mais profunda reverência. Esse é o teu filho, amado por ti como és amado por teu pai. No entanto, ele está no lugar das tuas criações que de fato são um filho para ti, de modo que possas compartilhar a paternidade de Deus, não arrancá-la dele. O que é esse filho que fizeste para ser a tua força? O que é essa criança feita de terra sobre a qual tanto amor é dissipado? O que é essa paródia da criação de Deus, que toma o lugar das tuas? E onde estão elas, agora que o anfitrião de Deus encontrou outro filho, o qual ele prefere? 2. A memória de Deus não brilha sozinha. O que está dentro do teu irmão contém ainda toda a criação, tudo que foi criado e que está ainda criando. O que já nasceu e ainda por nascer. Tudo o que ainda está no futuro ou aparentemente no passado. O que está nele é imutável e a tua imutabilidade é reconhecida no reconhecimento disso. A santidade em ti pertence a ele. E se a vês nele, ela retorna a ti. Todo o tributo que deste ao especialismo pertence a ele, e assim retorna a ti. Todo o amor, todo o cuidado, a forte proteção, o pensamento dia e noite,
a profunda preocupação, a poderosa convicção de que aquilo é o que tu és. Tudo isso pertence a ele. Tudo o que deste ao especialismo pertence a ele, e nada do que é devido a ele deixa de ser devido a ti. 3. Como podes conhecer o teu valor se o especialismo te reivindica esse seu lugar? Como podes deixar de conhecê-lo na sua santidade do teu irmão? Não busques tornar verdadeiro o teu especialismo, pois se fossem assim, estarias realmente perdido. Ao contrário, que sejas grato porque te é dado ver a sua santidade, porque é verdade. E o que é verdadeiro nele tem que ser igualmente verdadeiro em ti. 4. Pergunta a ti mesmo o seguinte: tu és capaz de proteger a mente? O corpo sim, um pouco, não do tempo, mas temporariamente. E muito do que pensas que estás protegendo, estás ferindo. Para que irias protegê-lo? Pois nessa escolha se encontram tanto a sua saúde quanto o seu dano. Protege-o para mostrá-lo como isca para pegar outro peixe, para abrigar o teu especialismo em melhor estilo ou para tecer uma moldura de beleza em torno do teu ódio e o condenas à decadência e à morte. E se vês esse propósito no corpo do teu irmão, tal é a tua condenação do teu próprio. Ao contrário, tece uma moldura de santidade em torno do teu irmão, para que a verdade possa brilhar sobre ele e salvar a ti da deterioração. 5. O Pai mantém o que ele criou a salvo. Não podes tocar o que ele criou com as falsas ideias que fizeste, porque não foste criado por ti. Não permitas que as tuas tolas fantasias te assustem. O que é imortal não pode ser atacado. O que é apenas temporal não tem efeito. Só o propósito que vês em cada coisa tem significado. E se esse significado for verdadeiro, a sua segurança descansa na certeza. Se não for, não tem propósito, não é um meio para coisa alguma. Qualquer coisa que seja percebida como meio para a verdade compartilha da santidade dela e descansa na luz, com tanta segurança quanto a própria verdade. Essa luz também não se apagará quando ela se for. O seu propósito santo lhe deu imortalidade, colocando uma outra luz no céu, onde as tuas criações reconhecem uma dádiva vinda de ti, um sinal de que não as esqueceste. 6. O teste para todas as coisas na terra é simplesmente esse. Para que serve isso? A resposta faz com que sejam o que não são para ti. Elas não têm significado em si mesmas, entretanto, tu podes lhes dar realidade de acordo com o propósito a qual serves. Aqui és apenas um meio junto com elas. Deus é um meio, assim como o fim. No céu, meios e fim são um só e um com ele. Esse é o estado da verdadeira criação, que não é encontrado no tempo, mas na eternidade. Não se pode descrever isso a ninguém aqui. Também não existe nenhuma maneira de se aprender o que significa essa condição. Não enquanto tu não ultrapassares o aprendizado e chegares ao que te é dado. Não enquanto não fizeres de novo um lar santo para as tuas criações. Só depois disso, ela será compreendida. 7. Um co-criador com o Pai tem que ter um filho. Entretanto, esse filho tem que ter sido criado como ele próprio, um ser perfeito, que tudo abrange e por tudo é abrangido, no qual não há nada a acrescentar e nada que possa ser retirado, um ser que não nasceu do que tem tamanho, nem em lugar algum, nem em tempo algum, nem preso a limites, nem a nenhuma espécie de incertezas. Aqui, os meios e o fim se unem em um só e esse não tem fim. Tudo isso é verdadeiro, no entanto, não tem significado para qualquer pessoa que ainda retenha em sua memória uma lição não aprendida, um pensamento de propósito ainda incerto ou um desejo com o objetivo dividido. 8.
Esse curso não faz qualquer tentativa de ensinar o que não pode ser facilmente aprendido. O seu alcance não excede o teu próprio, a não ser para dizer que o que é teu virá a ti quando estiveres pronto. Aqui, os meios e o propósito estão separados porque foram feitos assim e assim percebidos, e portanto, nós lidamos com eles como se fossem. É essencial que se mantenha em mente que toda percepção ainda está de cabeça para baixo até que seu propósito seja compreendido. A percepção não parece ser um meio, e é isso que torna difícil aprender o quanto ela depende do propósito que tu vês nela. A percepção parece te ensinar o que vês, no entanto, não faz senão testemunhar o que ensinaste. E a figura exterior de um desejo, uma imagem que tu querias que fosse verdadeira. 9. Olha para ti mesmo e verás um corpo. Olha para esse corpo sob uma luz diferente, e ele te parecerá diferente. E sem uma luz, ele parecerá ter sumido. Entretanto, és reassegurado de que ele está presente porque ainda és capaz de senti-lo com as tuas mãos e ouvi-lo movimentar-se. Aqui está uma imagem que tu queres que seja o teu próprio ser. É o meio para fazer com que o teu desejo se realize. Ele dá os olhos com os quais olhá-lo, as mãos que o sentem e os ouvidos com os quais escutas os sons que ele faz. Ele mesmo prova a sua própria realidade a ti. 10. Assim o corpo se torna uma teoria de ti mesmo, sem que seja provida nenhuma evidência além dele e nenhuma escapatória dentro do seu modo de ver. O curso do corpo é certo quando visto através dos teus próprios olhos. Ele cresce e murcha, floresce e morre, e não podes conceber-te a parte dele. Tu o rotulas como pecador e odeias os seus atos, julgando-o mal. Entretanto, o teu especialismo sussurra: esse é o meu filho amado, no qual pus as minhas complacências. Assim, o filho vem a ser o meio para servir ao propósito de seu pai. Não é idêntico, nem mesmo parecido, mas ainda assim um meio de oferecer ao pai o que ele quer. Tal é o travesti da criação de Deus. Pois assim como a criação de seu filho deu alegria a Deus e testemunhou o seu amor e compartilhou o seu propósito, do mesmo modo o corpo testemunha a ideia que o fez e fala pela sua realidade e pela sua verdade. 11. E assim são feitos dois filhos e ambos parecem caminhar sobre essa terra sem um local de encontro, sem encontrar-se jamais. Um deles percebes fora de ti mesmo, o teu próprio filho amado. O outro descansa lá dentro, o filho de seu pai. Dentro do teu irmão, assim como ele está em ti. A diferença entre eles não está na aparência que tem, nem no rumo que tomam, e nem mesmo nas coisas que fazem. Eles têm propósitos diferentes. É isso o que faz com que se unam aos que são como eles e o que separa cada um de todos os aspectos com um propósito diferente. O Filho de Deus retém a vontade de seu Pai. O Filho do Homem percebe uma vontade alheia e deseja que assim seja. E assim, a sua percepção serve ao seu desejo, dando a esse desejo a aparência da verdade. No entanto, a percepção pode servir a outra meta. Ela não está ligada ao especialismo, senão pela tua escolha. E se é dado fazer uma outra escolha e usar a percepção para um propósito diferente? E te é dado fazer uma outra escolha e usar a percepção para um propósito diferente. E o que vês servirá bem a esse propósito e te provará a sua realidade.